Então, boa noite. Vamos dar início com a leitura de alguns versículos do primeiro capítulo de Efésios, Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E agora o versículo 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Senhor, somos gratos por esse tempo que sujeitamos a Ti, a Tua autoridade e a condução do Teu Espírito. Reconhecemos, Senhor, a necessidade completa de que o Senhor nos conduza e que Teu Espírito, como prometido, Senhor, nos conduza para dentro de toda a verdade, de toda a realidade. Ele que inspirou esse texto é o único capaz de abri-lo e explicá-lo para nós. E essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus nessa noite. Amém. Vamos então, chegamos às orações na Epístola de Paulo aos Efésios. Acho que é uma boa oportunidade para a gente recapitular um pouco algumas maneiras em que podemos dividir as epístolas do apóstolo Paulo, né? É uma maneira de fazê-lo, dividir as epístolas em quatro porções, em quatro sessões. E essas sessões são organizadas em forma cronológica. Então, as primeiras duas epístolas que Paulo escreveu possivelmente tenha sido primeira e segunda aos Tessalonicenses. E essas, o pessoal diz, são as epístolas da primavera. Depois entram as epístolas do verão, né, que são Gálatas, Romanos, primeira e segunda aos Coríntios. E nós já passamos por essas epístolas, passamos pelas orações que tem nessas epístolas. Lembrando que, por exemplo, na Epístola aos Gálatas não tem nenhuma oração registrada. Então, aí nós passamos em branco. Mas nas outras todas tem orações que, pela bondade do Senhor, podemos considerar brevemente. Então, depois do verão, vem o outono. E as próximas quatro epístolas são as epístolas de outono. E essas são na sequência que aparecem aqui no livro: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E, por fim, temos as epístolas do inverno, né, que são Timóteo, Tito e 2 Timóteo, né? Então, pela bondade de Deus, começamos hoje com orações registradas nas epístolas referentes ao período de outono. Outra maneira de ver, a dividir a vida de Paulo, o ministério dele, que durou em torno de 33 anos, em três blocos de 11. O primeiro bloco de 11 foi um tempo de silêncio. Paulo não fez viagens missionárias, não escreveu epístolas que tenham sido preservadas para nós nos primeiros 11 anos. Depois tem o segundo 11 anos, em que praticamente todas as três viagens missionárias relatadas em Atos ocorrem ali nesse período. E nesse período, claro, ele escreveu várias epístolas. E depois temos os últimos 11 anos, em que boa parte desse tempo ele passou preso, né? E aí encontramos as demais epístolas de Paulo. Então, para a gente pegar um pouco a parte cronológica e situarmos as epístolas de outono, que também tem outro nome, né, que eles chamam as epístolas da prisão. Vamos abrir no último capítulo de Atos, vamos ver como que termina o livro de Atos. Vai nos ajudar a localizar isso cronologicamente dentro da vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 28. Atos termina com Paulo preso, sendo levado para Roma.
Ele foi levado para Roma porque ele apelou para César. Esse apelo para César, como vimos algum tempo atrás, era um apelo com termos legais, né? Apelo para César era um termo legal que precisava ser respondido, né, de forma legal pela autoridade que o ouvisse, né? E a resposta foi: para César apelaste, para César irás. Então Paulo foi mandado a Roma prisioneiro em função desse apelo que ele fez. Então o livro de Atos termina contando essa parte da história de Paulo. Versículo 16 do capítulo 28 de Atos. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, ele estava preso, mas era prisão domiciliar, né? E nessa prisão domiciliar, ele tinha um soldado sempre com ele, para quem ele seguramente pregava, e temos evidências de que se converteram alguns desses soldados. Ele recebia visitas. E durante essas visitas, claro, ele ensinava. E isso a gente vê nos últimos dois versículos do livro de Atos, versículos 30 e 31. E temos também uma janela temporal mencionada aqui, importante para nós. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bem, então sabemos que ele estava preso, sabemos que foram 2 anos, e os estudiosos chegaram à conclusão que esses anos provavelmente foram os anos de 62 e 63 desta era. E durante esses 2 anos preso em Roma, na prisão domiciliar, ele teria escrito as 4 epístolas chamadas Epístolas da Prisão, ou, utilizando a nomenclatura que a gente mencionou há pouco, as 4 Epístolas do Outono. A sequência dessas epístolas, dentro desse conjunto que está bem apertadinho, né, não é clara, ou seja, tem alguns que colocam a ordem diferente. Então, por exemplo, tanto Filipenses quanto Filemão, Paulo diz estar preso, mas também ele diz, olha, que estou persuadido no Senhor que por causa das vossas orações serei brevemente libertado. E para Filemão ele diz, olha, prepara-me lugar, porque creio que em breve serei libertado, estarei com vós. Então, por causa disso, alguns colocam Filipenses e Filemão no final, cronologicamente, né, no final desses 4 livros, né? E, por exemplo, em Efésios, claro, ele faz menção às suas cadeias e tudo. Ou seja, sabemos que essas 4 epístolas foram escritas da prisão, provavelmente dessa prisão domiciliar em Roma. Não é a única hipótese, mas de longe é a hipótese mais, digamos, mais aceita entre os estudiosos. Como não temos clareza com respeito à sequência cronológica dessas 4 epístolas, eu vou simplesmente seguir a sequência em que aparece no Novo Testamento. Então, nós vamos primeiro considerar Efésios, é por isso nós começamos hoje com Efésios. Depois, vistas as orações em Efésios, veremos as orações em Filipenses, depois em Colossenses, e depois tem uma oração no livro de Filemão, né? Ao final desse período, bom, alguns pensam que com essa prisão ele já foi para o martírio. Se isso for verdade, então o livro de Atos praticamente encerra a vida de Paulo. Mas há muitas evidências para sugerir que não foi bem isso, né? Tem muitas coisas do Novo Testamento que não se encaixam dentro dessa possibilidade. Então, o que parece mais razoável é que depois do ano 63 ele foi libertado, aí ele passou um período de em torno de 3 anos livre. Nesse período ele teria visitado Espanha, que, segundo ele, escrevendo aos Romanos, era um propósito do seu coração, mas isso são especulações, porque isso não está registrado. E durante esse período livre, ele teria escrito 1 Timóteo e Tito. Aí ele foi aprisionado de novo, por volta do ano 66, 67.
ok? E aí essa prisão era outra prisão, era uma masmorra romana, né? Condições péssimas, era uma prisão pública, né? E dali ele escreveu a sua última epístola, né? Que é a Segunda Timóteo, né? E em Segunda Timóteo, ao contrário de Filipenses e Filemon, onde ele tinha uma expectativa de ser liberto, para Timóteo nós sabemos que ele disse, olha, é chegada a minha hora, né? Estou sendo derramado por libação, né? Diz que correu, né, a carreira, né, guardou a fé, batalhou o bom combate. Então ele tinha essa convicção de que ele havia cumprido a sua carreira por esse tempo. E dali ele saiu para o martírio, né, que se entende aconteceu por volta do ano 67 ou 68, né, dessa era. Então, isso basicamente nos coloca o quadro, né, ou um quadro possível das epístolas de Paulo, e isso nos situa bem, ou seja, nas próximas epístolas que consideraremos juntos. E hoje começamos com Efésios. Bom, o que mais que a gente pode dizer a respeito de Efésios antes de efetivamente entrarmos no texto? Ao que tudo indica, a Epístola aos Efésios é, foi um texto circular que Paulo havia escrito. Não parece ser uma epístola especificamente escrita para um grupo de pessoas, para uma congregação. A razão é que não existe qualquer tipo de menção de qualquer problema específico, qualquer problema, digamos, local, né, nessa epístola, ao contrário de tantas outras, né? Não precisamos ir ao extremo de 1 Coríntios, em que ele praticamente só tratou de problemas, né? Mas tantas outras, por exemplo, a gente percebe em Colossenses que ele está combatendo uma tendência gnóstica que havia naquele lugar, naquela época. Em Efésios, não. Ao final de Efésios, não tem nenhum tipo de saudação pessoal, não são citados nomes. Então, por essa razão, acredite-se que essa epístola era uma circular em que o cabeçalho havia uma lacuna que era preenchida logo antes de entregar a epístola para uma determinada localidade. Então, a epístola começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em. E aí havia uma lacuna. E essa lacuna era preenchida dependendo de quem fosse receber a epístola. Então, aqui está escrito: vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para completarmos esse pensamento, apenas uma curiosidade, abra rapidamente em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, a epístola que ele escreveu aos Colossenses, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, ou seja, a epístola que foi enviada aos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Bem, em princípio, nós não temos no Novo Testamento nenhuma epístola aos Laodicenses. Essa epístola não foi preservada no cânon. Mas muitos estudiosos supõem que essa epístola aos Laodicenses era a epístola circular. Então, que nós conhecemos como epístola aos Efésios, que foi enviada aos Efésios, foi enviada também aos Laodicenses e a tantas outras igrejas da região da Ásia. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Então, irmãos, é assim que chegamos a essa epístola aos Efésios, e alguém pode perguntar assim, bom, se Paulo não trata nessa epístola de nada específico, nenhum problema, ele não faz nenhum tipo de correção, né, nessa epístola, do que trata essa epístola? E, claro, todos sabemos que a epístola aos Efésios trata de questões tão gerais e tão elevadas, né? Talvez a mais elevada dentre todos os escritos do Novo Testamento sobre alguns aspectos, né? Então, com esse
pano de fundo e com esse sentimento queremos atentar para o que está escrito na Epístola aos Efésios. E hoje o nosso texto é basicamente o capítulo 1, né, onde encontramos duas orações. A primeira, o versículo 3, é uma oração de adoração. Aliás, os irmãos vão lembrar que começamos essa sequência, né, de estudos sobre as orações de Paulo, conforme registrados nas suas epístolas, lembrando que a oração, ela tem vários aspectos, né? Adoração é um aspecto importante da oração. Súplica é outro aspecto, né, importante de oração. Ações de graças são outros aspectos da oração. Então, nós não vamos restringir oração apenas aos pedidos, às súplicas, mas nós vamos abrir isso. Inclusive, da última vez falamos da doxologia, não somente que encontramos em Romanos, mas também a doxologia de Efésios, capítulo 3, e a doxologia que encontramos em Judas, né? Então, doxologia são palavras de glória, de adoração, de honra ao Senhor. Isso tudo a gente acaba englobando nessas menções que chamamos de orações do apóstolo Paulo. Então, aqui temos, no capítulo 1, uma expressão de adoração, no versículo 3, mas também temos um pedido, né? Uma oração com súplicas, que aparece a partir do versículo 15. Então, com a ajuda do Senhor, vamos tentar tocar nesses dois textos aí ao longo de hoje, no tempo que nos resta. Ok? Então, a primeira expressão, né, de adoração está no versículo 3, e é assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma expressão que aparece em outros lugares do Novo Testamento. Aparece 4 vezes, com uma pequena diferença. Em Romanos, vou dar as referências para os irmãos, Romanos 15, 6, aparece essa expressão sem a palavra bendito. Fala assim, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nas outras 3 referências, aparece a expressão exatamente como está aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é relativamente fácil de lembrar dessas 3 referências, porque todas elas são capítulo 1, versículo 3. Então, os livros são 2 aos Coríntios, aqui, Efésios e 1 Pedro. Então, não é uma expressão exclusiva do apóstolo Paulo, porque Pedro também utilizou o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Romanos 15, 6, 2 aos Coríntios 1, 3, Efésios 1, 3 e 1 Pedro 1, 3. Uma observação interessante, eu acho que quem faz essa observação é o Martin Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte, que essa expressão no Novo Testamento é paralela a uma outra expressão do Antigo Testamento. E a expressão no Antigo Testamento é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa é a expressão do Antigo Testamento, os irmãos podem procurá-la, é relativamente comum, né? Eu vou dar uma referência para os irmãos olharem depois, não é a primeira menção dessa expressão, mas é quando Deus chamou Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 6, nós vamos encontrar essa expressão, fala assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, essa expressão, praticamente toda vez que ela era mencionada no Antigo Testamento, ela fazia alusão à promessa de Deus, ao compromisso de Deus com o povo de Israel, ao compromisso de Deus com o povo de Israel antes de ser Israel, porque quando ele chamou Abraão, né, era só um homem, depois aquilo acabou se constituindo na nação de Israel. Era uma frase que fazia alusão à aliança de Deus com o seu povo, às promessas de Deus com o seu povo, né? E chamava a atenção sempre para si, né? Para o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aqui o que encontramos, no paralelo no Novo Testamento, é essa expressão, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas devemos lembrar o seguinte, que o espírito dessa frase é muito parecido do Antigo Testamento. Ela chama para si, né, esse aspecto de aliança, né, de promessa, de algo que Deus, um compromisso de Deus com aqueles que são seus. E aqui aparece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E que, obviamente, nós vamos mencionar um pouquinho mais. Agora, antes de continuarmos nesse texto, vejamos um texto que nos ajuda muito nesse aspecto, para entender um pouco mais dessa frase. Aparece no Evangelho de João, no capítulo 20. Nesse capítulo, o Senhor já havia sido ressuscitado dentre os mortos. E ele se encontrou com Maria, Maria Madalena, a primeira pessoa a interagir com o Senhor naquela manhã de domingo. Capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Agora, se eu não estou enganado, foi o irmão Campo Morgan que fez essa observação. Irmãos, pensa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele pode se referir ao Pai como Pai, ele tem esse direito, porque ele é o Filho eterno de Deus. Então, desde a eternidade passada, ele se dirige ao Pai como meu Pai. E vemos isso de forma bastante clara ao longo do Novo Testamento. Ele pode, é o direito dele, chamar o Pai de Pai, porque ele é seu Pai. Agora, aqui diz que é o seu Deus e o meu Deus e o vosso Deus. Então, além de chamar Deus de Pai, ele também chamou Deus de Deus. Mas ele só pôde chamar Deus de Deus porque ele se encarnou. Deixa eu tentar colocar da seguinte maneira: se o Senhor não tivesse se encarnado, ele só chamaria o Pai de Pai, porque ele é o Filho eterno de Deus. Mas quando ele se tornou homem e viveu a vida que viveu como um homem, agradando perfeitamente o coração do Pai, além de Pai, ele passou a chamar Deus de Deus. Em particular, foi o que ele clamou estando sobre a cruz, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, graças à encarnação, o Pai, vamos colocar assim, se tornou também o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. E o contrário, irmãos, nós só poderíamos chamar Deus de Deus. Nós não temos o direito de chamar Deus de Pai. Mas por causa da encarnação, da morte e da redenção comprada pelo Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue, nós podemos chamar Deus de Pai. Observe que a frase no Antigo Testamento não é o pai de Abraão, o pai de Isaac e o pai de Jacó. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não fosse a encarnação, não fosse a redenção adquirida pelo Senhor, nós jamais poderíamos chamar o Pai de Pai, Deus de Pai. Teríamos para sempre chamá-lo apenas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas para que pudéssemos crer nele, ele precisava se encarnar, ele precisava morrer, nos redimir, ser exaltado, derramar seu espírito, por intermédio do qual clamamos Abba, Pai. Então, irmãos, quando lemos essa frase em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
somos lembrados de todos esses aspectos, né? Da encarnação do Senhor, da perfeição da sua obra, de como fomos incluídos. E observe na apresentação, né, na dedicatória dessa carta, na dedicatória à saudação, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, também está caracterizado logo no início dessa epístola o fato de Deus ser o nosso Pai. Okay? Bem, então, essa expressão de adoração, ela aparece logo no início dessa epístola. E aí podemos pensar assim, bom, mas o que será que levou o apóstolo a essa expressão tão rica, né? E agora vamos continuar a leitura, vamos ler até o final do versículo 14, mas eu quero fazer uma observação antes disso. Não sei como está na sua tradução, mas eu acredito que isso seja praticamente verdade em todas elas. Não existe nenhum ponto entre o versículo 3 e o versículo 14. O versículo 14 termina com ponto. Mas o versículo 3, até lá, tem vírgula, tem ponto e vírgula, mas não tem ponto. A pontuação não é uma coisa do texto original no grego, né? Isso foi sendo colocado pelos tradutores. Mas eles vão colocando os pontos, né, a pontuação, de acordo com o fluir do texto. E basicamente o seguinte, esse texto é uma única coisa, é muito difícil de você parar a leitura em um ponto, né, em um determinado instante, porque sim, uma coisa vai puxando a outra, outra. É como se Paulo tivesse entrado num processo mental que foi levando, né, a discorrer sobre uma série de coisas, né, e só colocou o ponto no final do capítulo 14. Tanto é que para a gente encontrar estrutura nesse texto não é muito fácil. Mas tem uma observação, e essa realmente é do irmão Lloyd Jones, que me ajudou bastante. Eu quero compartilhar com os irmãos, né? Porque isso nos ajuda a organizar esse texto, a termos uma leitura, digamos, um pouquinho mais estruturada dela. Para isso, já vou dar a dica aqui para os irmãos, e aí nós vamos ler observando essa dica. A dica é observar a seguinte expressão que aparece no início do versículo 6. E diz assim: para louvor da glória da sua graça. Então, a expressão é louvor da glória. Então, ela aparece aqui, evidentemente, no versículo 6. Observe no versículo 12, diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Sim? E ao final do versículo 14, que diz, finalzinho da última frase, em louvor da sua glória. Então, essa expressão é como se ela naturalmente dividisse o texto em três porções. A primeira porção termina com essa expressão no versículo 6, então temos basicamente os versículos, final do versículo 3, versículo 4 e 5. Depois, os versículos de 7 a 11, terminando no versículo 12, termina de novo com essa expressão, a fim de sermos para louvor da sua glória. E, por fim, versículos 13 e 14, terminando mais uma vez, né, com essa expressão em louvor da sua glória. E cada um desses trechos se refere a uma pessoa da Trindade. O primeiro bloco se refere a Deus Pai, o segundo bloco se refere a Deus Filho, o terceiro bloco se refere a Deus, o Espírito Santo. Então, com essa estrutura em mente, agora acho que nós podemos ler, né? E isso nos ajuda a lembrar do texto, isso nos ajuda a entender um pouco melhor, né? Observe que nessa adoração, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ali há uma menção, digamos, implícita à Trindade. Você talvez se pergunte, não, tudo bem, eu vejo Deus e Pai, vejo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas onde está, né, o Espírito Santo? Que, aliás, ele, na sua sabedoria, é como se ele se escondesse sempre no texto, né, bíblico. Porque o objetivo dele é glorificar Cristo,
não é chamar atenção para si, né? Mas é chamar atenção para Cristo. E aqui nós percebemos a presença dele por uma coisa muito simples, né? Diz que as bênçãos celestiais nos foram dadas e elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Então temos a nossa porção, que são as bênçãos, e aqui diz toda sorte de bênção espiritual, e temos também a nossa posição, que é nas regiões celestiais em Cristo. A pergunta é, como é que todas essas bênçãos, como é que as bênçãos que estão em Cristo, nas regiões celestiais, nas quais temos, digamos, do ponto de vista posicional, como que isso se torna nosso pessoal, experimental no nosso dia a dia? Somente pela ação do Espírito Santo. Quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, ele disse isso. João capítulo 16, 14 diz assim, ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, ele recebe daquilo que é de Cristo e o comunica até nós, né? Então, as bênçãos, toda sorte de bênção espiritual que estão em Cristo, nas regiões celestes, tornam-se a nossa experiência, ou podem se tornar a nossa experiência, na medida em que permitirmos o Espírito Santo fazer essa obra, né? De torná-las experiência. Razão pela qual, irmãos, muitos de nós, apesar de termos tantas coisas potencialmente em Cristo, aliás, tantas coisas não, todas as coisas potencialmente em Cristo, né? Vocês lembram quando Paulo disse aos Coríntios, tudo é vosso, né? Mas por que tudo não é nosso na nossa experiência? Porque isso é um processo. É um processo que envolve a ação do Espírito Santo por outro lado e a nossa sujeição à sua vontade por outro, né? Então, na medida em que nós cooperarmos com a ação do Espírito Santo, isso pode se tornar realidade. Então, vamos ler esse texto, lembrando que primeiro veremos o texto que diz respeito a Deus Pai, depois Deus Filho, depois Deus o Espírito Santo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de os filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está falando da ação de Deus. E aí diz, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deixa eu ler duas citações. Uma tem a ver com essa toda sorte de bênção espiritual e a outra tem a ver com o fato da escolha, da eleição de Deus. A primeira, ela se encontra num livro do Spurgeon, mas ele está citando um outro irmão de nome William Fraser, né? E esse irmão disse assim, olha, somos escolhidos por causa dele e não por nossa causa. Nele e não em nós somos recebidos, por Deus sendo aceitos no amado. Portanto, nele somos benditos. Ele, referindo-se ao Senhor Jesus, é a nossa bênção. Então, foi um Watchman, eu acho que disse o seguinte, Deus não nos deu um monte de bênçãos. Tudo que ele tinha para nos dar, ele pôs na pessoa do seu filho e ele nos deu o seu filho. Deus só nos deu uma coisa, mas nessa uma coisa nós temos absolutamente tudo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A outra citação é de um irmão chamado David Barron, 1918, então já tem mais de um século, e vem de um comentário do livro de Zacarias, né? E ele, claro, ele tentando explicar, e claro que acaba que não explica, né? Aliás, ninguém consegue explicar essa questão da eleição. Ele diz, é uma razão maravilhosa, sim, divina. Ele te escolheu porque ele te amou. E ele te amou porque ele te amou. O único e grandioso motivo é seu coração de amor e soberano propósito de graça que ele mesmo formou em e por meio de cada um dos seus. Então, está aí duas citações que eu queria deixar com os irmãos. Vamos prosseguir aqui, versículo 7, está falando do amado, do Senhor Jesus Cristo, no qual, agora esse segundo bloco, observe, o foco está na pessoa do Senhor Jesus Cristo,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é essa vontade? Esse é o resumo da vontade de Deus. Então, observe, são uma série de vontades. Há uma vontade central. Qual é? Versículo 10. Fazer convergir nele que é em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, notícia para vocês. Não sei se para você vai receber isso como boa notícia ou como uma notícia ruim. Claro que é boa. O propósito de Deus não tem a ver com você, nem comigo. Tem a ver com seu filho. A maior parte dos cristãos vivem como se Deus estivesse por conta deles. Irmãos, é o contrário. Nós que temos o privilégio de servirmos ao Senhor. E qual que é a vontade de Deus? Que tudo, inclusive a sua vida e a minha vida, na dispensação da plenitude dos tempos, no final das eras e eras e eras, tudo converja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. E nós somos abençoados de ter sido incluídos nesse propósito. Mas o propósito tem a ver com ele, para ele. Né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, uma palavra importante nesse capítulo, veremos depois. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, aqui termina o segundo bloco. Esse segundo bloco tem a ver com a pessoa do Filho. E agora, por fim, o terceiro bloco. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui uma menção clara ao Espírito Santo. Observe que diz que fomos selados. Fomos selados, mas fomos selados depois de uma sequência de coisas. E essa sequência é ouvir a palavra, que é o evangelho da nossa salvação, e crer nele. Então, depois que cremos, somos selados. Recebemos o Espírito Santo ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Não precisamos passar por uma sequência de experiências para só então recebermos o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é igual a conversão, é um fato. Né? Agora, não confunda, o enchimento do Espírito Santo é um processo que tem que ser diário, e esse sim, envolve várias experiências que precisamos ter, né? Precisamos buscar do Senhor, mas isso é um enchimento com o Espírito Santo. Agora, esse selo é quando Deus diz, esse é meu, esse eu redimi. Por ele, eu respondo. Ele não precisa responder pelos seus pecados. Esse é um problema está resolvido por mim. Né? Quero ler uma citação do Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim, olha, ele tem um comentário sobre Efésios, gigante o comentário, acho que são 6 a 8 volumes, dependendo da edição. Ele fala a respeito do Espírito Santo e diz, o Espírito nunca abandona alguém que seja filho de Deus. O selo é um selo. Algo que pode ser quebrado a qualquer momento, recolocado e então quebrado novamente, não é um selo. Não é verdade? Então, irmãos, quando diz que o Espírito Santo é o selo, fomos selados com o Espírito Santo, é a marca do Senhor dizendo, esse é meu. Nós não perdemos
a filiação, não perdemos a salvação. Se não formos fiéis, podemos perder outras coisas, mas não a salvação e não a filiação. Então, irmãos, é um trecho absolutamente maravilhoso e toca em tantas coisas. Ele fala aqui da esperança, né? Ele fala de herança, fala de uma série de questões, e a impressão que eu tenho é que no texto, começamos com o versículo 3, bendito Deus e Pai, mas a impressão que eu tenho é que Paulo talvez estivesse meditando em todas essas coisas, e a meditação dessas coisas é que produziu nele aquela adoração. E aí ele exclamou: Bendito Deus e Pai. No texto, a sequência talvez tenha sido a inversa, a sequência do processo mental, espiritual pelo qual Paulo passou. Eu quero encerrar essa parte deixando esse. A palavra desafio não é uma boa palavra, mas vamos utilizá-la, esse desafio para os irmãos. Né? Muitas vezes temos dificuldade, né? Nosso devocional, da nossa mente focar e entrarmos num espírito de oração, de adoração. Faça o seguinte teste. Comece a pensar em coisas como essas que acabamos de ler. Considere, medite nas glórias do Senhor, nas características do Senhor, no plano, no propósito de Deus para com seu filho, como que ele nos incluiu nele, como que ele, na sua sabedoria, na sua presciência, ele nos escolheu nele para sermos perfeitos, inculpáveis, né, etc. Então, naturalmente, isso vai conduzi-lo a uma atitude de adoração, de gratidão ao Senhor, de prostração diante do Senhor. Então, conhecer a Deus e as coisas de Deus, pedindo ao Espírito luz, naturalmente nos levam a essa expressão: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que estiver com essa dificuldade, faça isso, né? Medite primeiro nas questões, belas questões da palavra de Deus, e permita que isso conduza à adoração. Paulo escreveu aos Coríntios, disse assim: o saber ensoberbece. Verdade. Mas o conhecimento de Deus não ensoberbece. Ele nos leva à adoração. Porque nós vemos o que Deus é e o que Ele fez por nós. Bom, mas ele viu e ele foi levado, Paulo, a essa adoração. E a impressão que eu tenho é que ele entendeu que os efésios também precisavam enxergar isso. E a oração que nós vamos ler agora é precisamente nessa direção. Né? Então vamos ler a partir do versículo 15. Por isso também, Efésios 1:15. Eu, tendo ouvido a fé que é em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, vamos ver o que ele pediu. Quando a gente reúne para oração, a coisa mais comum que tem é pedir cura de doença, o fulano vai fazer uma entrevista de emprego, ou enfim, aí há um monte de pedidos, são todos lícitos, evidentemente são lícitos, né? E eu creio que as pessoas para quem Paulo escreveu precisavam, muitos deles talvez precisassem de cura, precisassem de uma série de ajudas, né? Mas é como se Paulo dissesse: vou deixar isso para depois, né? Essas são as coisas, vamos orar isso no momento de oração, a portas trancadas, fechadas no teu quarto. As orações que ele registrou, no que ficaram registradas, para nós são sempre orações de questões espirituais muito elevadas. Então, apesar de ele ter talvez razões para fazer orações mais específicas, veja pelo que ele pediu. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, de novo aparece Deus e Pai aqui, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, pare aí por enquanto. Espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos de revelação.
Porque nós podemos ler essas coisas a vida inteira e nunca recebemos luz do Espírito Santo para vermos o seu significado, né? Que nos leve à adoração, que nos leve a nos prostrarmos diante de Deus pela maravilha que está aqui. Então, e ele sabia disso, Paulo sabia disso. Ele sabia que aqueles que lessem a carta, fossem os Efésios, fossem os Laodicenses, quem quer que fosse, precisavam enxergar isso também. Então, ele pediu a Deus por isso, que lhes concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Eles precisavam ter os olhos iluminados. Para saberdes, e aqui ele menciona três coisas: a esperança do seu chamamento, ou seja, a vocação que Deus nos faz. Ele nos chama. Quanto sabemos disso? Quanto sabemos de ao que Deus nos chama? O Paulo diz, olha, vocês têm que ter o coração iluminado para perceberem não apenas o chamamento, mas qual que é a esperança relacionada a esse chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Essa palavra apareceu de novo aqui, herança. Ele tem uma herança em nós. Nós temos uma herança nele. Vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque o nosso tempo não dá para a gente detalhar muito. Mas, irmãos, lembram que Deus prometeu duas coisas para Abraão. Prometeu herança. Então, ele deu aquela terra por herança a Abraão, né? Mas imagine que ele tivesse só dado a terra. Ainda que Israel, a terra, né, o espaço físico, não seja muito grande, principalmente se comparar com o Brasil, por exemplo, é só um pouquinho de terra. Mas como que Abraão iria ocupar essa terra? Ia ficar desocupada, uma herança desocupada. Então, não somente herança, mas ele precisava também de uma descendência. E foi outra coisa que Deus prometeu a ele. Então, prometeu herança e prometeu descendência. Porque era a descendência dele que ocuparia, preencheria toda aquela terra, né? E governaria, né, sobre aquela porção de terra. Agora, lembre de como começa o livro de Hebreus, que fala que o Senhor é o herdeiro de todas as coisas. Ele fez o universo e ele é o herdeiro do universo. Mas, irmãos, como é que ele vai preencher esse universo? Ele pode preencher esse universo, mas ele decidiu ter um povo, ter uma descendência para preencher esse universo, ocupá-lo, governá-lo, né? E com ele reinar. Então, temos que lembrar, estude a respeito de herança, né? A herança, que temos os exemplos no Antigo Testamento, mas aqui ele diz, qual é a esperança do seu chamamento? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Faltam adjetivos, superlativos para Paulo aqui, né? É porque realmente é muito cheio de glória, né? E depois fala assim, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse é o poder de Deus. O mesmo poder que ele exerceu em Cristo para ressuscitá-lo entre os mortos, pensa bem, é o poder que opera em nós, né? Para executar, resolver todas essas coisas. E Paulo aqui transforma isso é uma oração de Paulo. Ele ora para que aqueles efésios tivessem um coração iluminado para ver essas coisas, para entender essas coisas, apreender essas coisas. Gosto de pensar no seguinte: o homem natural, ele nasce em Adão, né? Ele vive aqui nessa terra, ele tem o seu entendimento, com o seu entendimento ele aprende uma profissão, ele exerce uma profissão, enfim, né? Esse é o homem natural. Mas quando nascemos de novo, ganhamos uma nova natureza, uma nova vida. E aqui os efésios, evidentemente, eram nascidos de novo, quando a saudação feita por Paulo diz que Deus, o nosso Pai, né? Então, eles ganharam uma nova natureza. E eles passam a ocupar
novo espaço também. Se, por um lado, eles continuam peregrinando sobre essa terra, né? Por outro lado, vemos aqui, principalmente no capítulo 2, que estamos numa posição diferente, que é em Cristo nos lugares celestiais. Então, temos uma nova natureza, ocupamos um novo espaço, e é natural que precisássemos ter uma nova visão, né? Uma nova apreensão de coisas. Ou seja, nós precisamos enxergar certas coisas que a nossa compreensão e raciocínio e mente humana natural não é suficiente, né? Se nós ganhamos uma nova natureza, ocupamos um novo espaço, nós também precisamos ter uma nova visão, um novo entendimento. E é por isso que Paulo ora nessa porção, para que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação. Apenas para mostrar que isso aí é um único pensamento. No versículo 9, quando fala da vontade do Senhor, ele começa assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é um mistério e precisa ser desvendado para nós. Senão nós vamos continuar do jeito que a gente, assim, nasceu, né? Mas pensa uma coisa aqui, pensa, mas é tão diferente quando Deus desvenda, Ele abre, Ele descortina, tira o véu do nosso rosto para contemplarmos questões espirituais. Essa é a oração de Paulo aqui. E ela é tão fundamental para nós, né? Então, quando você sentar para interceder pelos seus irmãos e não souber o que orar, peça que Deus lhe abra, ilumine os olhos do seu coração, para que eles tenham uma ideia da glória, né, da herança que eles têm, a esperança do chamado de Deus, né, e a eficácia, a grandeza da força do seu poder. Irmãos, com isso nós podemos realmente prosseguir. Sem isso é tão difícil, né, vivemos uma vida cristã normal, colocar assim. Deixa eu terminar, deixar uma citação para os irmãos é, a respeito desse começo da oração, né? É, ela é do irmão Coates, né? E ele se refere a essa expressão espírito de sabedoria e de revelação. Ele disse, esse aqui é um comentário que ele tem, é um comentário assim, ele compartilhava a respeito do Novo Testamento, o pessoal foi juntando, e então isso aqui vem numa parte do comentário dele, né, é, do, quando ele compartilhou entre 1 Coríntios e Colossenses. Então, está em esse bloco de textos, e claro, o Efésios está aí no meio, e ele faz esse comentário. Isso foi, imagino eu, no final, no início do século XX, provavelmente, ele era dentre os irmãos de Plymouth. Ele disse assim, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele é a capacidade de adentrar e de se apropriar do que é tão excelente no bendito Deus e que é disponibilizado em seu propósito de amor. Então, a oração de Paulo é que nada mais é do que o desejo do Espírito Santo para a igreja, é que a gente enxergue, que a gente veja, para nos apropriarmos no que depender de nós. Mas nunca esqueça que tornar essas coisas realidade para nós são coisas, é uma missão do Espírito Santo. E só ele pode fazer isso. Outra coisa que o irmão Coates disse, que eu achei bastante interessante, é o seguinte, essas coisas só podem ser ganhas pela oração. Foi por isso que Paulo orou e pediu que Deus o fizesse, né? Não são coisas que a gente ganha, digamos, estudando exaustivamente, ouvindo uma mensagem atrás de outra mensagem, atrás de outra mensagem. É algo que realmente o Espírito Santo tem que operar em nós. E ele fará isso na medida que nós pedirmos, nós orarmos. Então, sejamos encorajados a orarmos para que o nosso
os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos realidades espirituais. Realidades espirituais das quais o livro de Efésios está cheio, principalmente os capítulos 1 e 2. No capítulo 1, se a gente pode dividir de forma muito grosseira, capítulo 1 é cheio da nossa bênção espiritual. E o capítulo 2 é a nossa posição em Cristo, né? Então, com isso, deixe esse texto com os irmãos, considere, medite, né? Deixe que o texto preencha a sua mente e seguramente você será levado a ações de graças e à adoração ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Senhor, nós somos gratos a Ti por esses momentos e, Senhor, nós encomendamos a Ti a pequenez e a fraqueza, Senhor, das nossas palavras, sabendo que o Senhor é aquele que pode trazer luz, sabendo que o Senhor é aquele que pode esclarecer, aquele que pode desvendar, iluminar. E essa é a nossa oração. Dizemos amém, Senhor, para a Tua palavra. Iluminados os olhos do nosso coração. Faz isso em nós, faz isso na vida da Tua igreja, faz isso nos irmãos que conhecemos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado e exaltado entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.